Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos aqui no terceiro bimestre do nosso projeto de vida. O projeto de vida é uma matéria muito importante, gente, porque ela vai nos nortear, vai nos mostrar o caminho de como nós podemos atingir os nossos sonhos, os nossos desejos. Nunca é demais sonhar, tá? Sonhar é importante para a realização dos nossos desejos, tá? Isso diz respeito às conquistas profissionais, pessoais, de estudo, tudo aquilo que a gente tem como plano para a nossa vida, né? Então, o projeto de vida é uma coisa muito importante para todos nós. E vocês estão tendo a oportunidade de pensar um pouquinho em como realizar o projeto de vida de vocês, em como traçar um caminho, uma rota para efetivar, para tornar realidade os sonhos de vocês, tá? Então, no nosso caderno do aluno, na página 138, gente, nós temos uma atividade muito interessante, que é a viagem rumo a Ítaca. E para isso, nós temos um texto que eu vou ler para vocês e vocês leiam depois no seu caderno de atividades do aluno, tá bom? Vamos lá. Uma viagem a Ítaca. Ítaca é a terra natal de Odisseu. Então conta uma antiquíssima lenda grega que após 10 anos longe de casa e tendo vencido a famosa guerra de Troia, Odisseu se põe a caminho em direção a Ítaca, sua terra natal, onde o aguardam a mulher, Penélope, e Telêmaco, seu único filho. Mas já no início da longa jornada, o herói é vítima de um naufrágio e é resgatado pela bela ninfa Calipso, que decide tomá-lo por esposo, aprisionando-o na ilha. Porém, mesmo tratado como um rei e em companhia da mais bela criatura já vista, durante os 10 anos de convívio com a ninfa, Odisseu jamais foi feliz. Todos os dias chorava de saudade de sua terra natal e de sua família. Decidida a convencê-lo a ficar, Calipso argumenta que as mais terríveis provações aguardam Odisseu pelo caminho. Além disso, 20 anos após ele ter saído de casa, Penélope já não seria mais a mesma, tendo perdido grande parte da beleza. Quanto ela, Calipso, seria eternamente bela, pois era uma criatura divina. Dito isso, a ninfa oferece ao herói a suprema riqueza dos deuses. Se ele concordasse em permanecer ao lado dela, ela faria dele também um deus, eternamente jovem, eternamente bonito. Odisseu retruca que o que ele quer é um destino humano. Quer envelhecer e morrer ao lado da esposa e do filho, sendo rei em sua terra, Ítaca. Vencida, Calipso deixa-o partir. Ao escolher o destino humano, consciente das tribulações que encontraria pelo caminho, é que Odisseu se torna de fato Odisseu. Perseguido pelo deus Poseidon, Netuno, perdendo amigos devorados por gigantes, enfrentando a maga Circe, que transforma homens em porcos, combatendo o perverso ciclope Polifemo, resistindo ao canto de sereias terríveis. Só assim ele poderia se tornar de fato quem ele era, o único mortal a ir ao inferno e retornar pleno de sabedoria. Odisseu sabia que, enfrentando o destino humano, o homem se enriquece de histórias e, pleno de histórias, mesmo sendo mortal, vive eternamente na memória dos outros. É por esse formidável movimento de vencer a morte, mesmo sendo mortais, que os deuses, que nunca morrem, invejam os homens.
Se tivesse se rendido às propostas de Calipso, Odisseu estaria até hoje ao lado de sua ninfa. E jamais teria existido a Odisseia, o conjunto de versos que narram as suas façanhas e inspiram a todos. Pessoal, a gente costuma falar que Odisseia é o caminho que a gente percorre. Então, o que é a Odisseia de cada um? A Odisseia de cada um é a história de cada um. É o caminho que a gente percorre até atingir os nossos sonhos e os nossos objetivos. A Odisseia é o nosso projeto de vida, tá certo? Então vejam só, Odisseu, ele tinha um plano, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade muito grande, que era voltar para sua terra natal, era voltar para sua casa e viver ao lado da sua esposa e do seu filho. E durante o percurso, durante a sua Odisseia, ele teve inúmeros percalços, ele teve inúmeras dificuldades, e é assim o caminho de todos. E são essas dificuldades do caminho que nos fazem amadurecer, que nos fazem crescer, tá? Vejam, a pandemia, ela trouxe um obstáculo enorme para o caminho de todos nós. A adaptação ao ensino remoto, o distanciamento social da escola, dos colegas, dos professores, de familiares distantes. E estamos todos passando, cada um pela sua odisseia, cada um em busca do seu caminho, certo? Por conta disso, nós temos aqui um diário que começa na página 139, que é uma atividade muito interessante, pessoal. Quem é você? Né? Quem é você? Você pode buscar suas anotações sobre si nas anotações que vocês já fizeram anteriormente, nas outras tarefas. Eu espero que vocês tenham feito, né? Não tem problema se existem lacunas. Todos nós temos tempo, todos nós temos possibilidade de reescrever a nossa história, tá bom? Agora, com base naquilo que você já sabe sobre você mesmo, você tem condição de saber e de ter informações suficientes sobre você mesmo? Ou não? Qual é o seu sonho, aluno, aluna do primeiro ano? Qual é o seu sonho? Qual é o final da sua odisseia, do seu caminho? Aonde você quer chegar? Hein? O que você vai fazer para atingir o seu sonho? Como você pretende realizar o seu sonho? Para tornar possível o seu sonho, o que você precisa fazer? Página 140 do caderno do aluno. Diante do que você escreveu, diante da resposta à pergunta, para tornar o meu sonho possível, eu preciso fazer isso, você consegue tirar dali os objetivos e metas para tornar o seu sonho possível? Será que vocês conseguem fazer isso? Quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar? Vamos colocar aqui. O Odisseu, ele tinha pontos fortes e ele tinha pontos fracos, né? Ele tinha um ponto fortíssimo, que era a perseverança. Ele não desistiu do sonho dele, mesmo muito tempo depois. Quais são os valores nos quais você se apoia e que vão orientar o caminho de vocês para a realização do sonho de cada um? Todas as decisões que eu tomo são baseadas em valores. Quais são eles, pessoal? Nós já trabalhamos sobre isso anteriormente. Eu já expliquei para vocês acerca dos valores
aqueles pontos tão importantes que nós trazemos da nossa educação de casa, aquilo que pai e mãe passam para nós, valores, tá? Gente, sobre as informações que vocês registraram anteriormente, né? O que vocês poderiam compartilhar com o professor e com o restante da turma, né? Lembrem-se de que nós somos um grupo. Estamos partilhando todos os nossos sonhos e desejos. Se nós tivéssemos presentes em sala de aula, isso se tornaria mais fácil. Nós faríamos uma roda de conversa, nós faríamos um mural. Estando em casa, estando longe uns dos outros, nós temos que desenvolver, descobrir, arrumar uma forma de fazer isso. Qual será a forma melhor, né? Então, assim, eu vou deixar para vocês um texto para que vocês reflitam, que está na página 142 do Caderno do Aluno, que diz assim, ó: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, disse certa vez um filósofo conterrâneo de Odisseu, Heráclito de Éfeso, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Passados tantos séculos, ninguém ousou dizer o contrário, posto que o rio e os homens se transformam continuamente. Um segundo após entrar no rio, nenhum e nem o outro já são os mesmos. Em relação a você, o quanto você já se modificou? Desde sua primeira aula de projeto de vida, gente, lá atrás, finzinho de fevereiro. É possível perceber as mudanças sobre quem você disse que era, com o que respondeu nessa aula que eu estou propondo para vocês? A pergunta pode ser a mesma, mas você com certeza já é outra pessoa. E somos mesmo. Somos mesmo. Lá atrás, quando a gente começou as aulas, no primeiro bimestre, os nossos desafios eram outros. Hoje, os nossos desafios, muitas vezes, são completamente diferentes. A água que corre no rio, ela nunca é a mesma. A gente pode entrar no rio no mesmo ponto e no minuto seguinte entrar no rio no mesmo ponto e o rio já não é o mesmo porque aquela água correu. Nem nós seremos os mesmos. Pessoal, um dia nunca é igual ao outro. Uma vida nunca é igual a outra. Lá atrás, eu comentei com vocês que o nosso projeto de vida é um organismo vivo. O nosso projeto de vida, ele está em constante mudança e ele pode ser reavaliado constantemente. Aquilo que para nós era uma coisa líquida e certa no começo do ano, agora chegando ao final do terceiro bimestre, mais para o final do ano, diferente. Com certeza é diferente, né? A gente hoje vive uma outra realidade. A gente não pode sair na rua sem máscara. A gente não pode dar um abraço. A gente não pode dar um cumprimento de mão. É ou não é? Então, aquela pessoa que nós éramos alguns meses atrás, hoje já não existe. Uma nova realidade se colocou para nós. Uma nova realidade nos impulsionou num outro caminho. Então, como isso impactou o nosso projeto de vida? Como isso impactou a nossa odisseia? Cada um com a sua odisseia. Pessoal, vamos fazer a atividade proposta? É muito interessante nós descobrirmos sobre nós mesmos. É o maior exercício que a gente pode fazer. É olhar para dentro de nós e descobrir sobre nós, tá? Porque aprender matemática, aprender português, aprender sociologia, matéria que vocês também têm comigo,
aprender física, aquilo que vem de fora como conhecimento, a gente absorve, a gente entende, a gente faz as anotações, a gente tem os livros. Agora, aprender sobre a gente é um exercício mais complicado, é um exercício mais difícil, mas é um grande exercício. A gente só consegue rever os pontos, melhorar os pontos. Olhem aqui a pergunta. Quais são os meus pontos fortes? O que eu preciso melhorar? Gente, eu só consigo responder essa pergunta se eu conheço a mim mesmo. Se eu trilho a minha odisseia. Certo? Vamos fazer essa atividade. Podem me devolver pelo caderno, pelo Classroom, por WhatsApp, por como vocês acharem melhor. O importante é que vocês desenvolvam essa tarefa, porque o projeto de vida é uma coisa muito importante para todo mundo. A gente precisa saber para onde a gente vai. A gente tem que ter sonho, a gente precisa sonhar e, melhor do que isso, tirar o nosso sonho do campo dos pensamentos e transformá-lo em realidade. E para transformar o sonho em realidade, a gente tem o nosso caminho, tá certo? Qualquer dúvida, só chamar o professor, tá bom? Até a próxima, pessoal!